seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou a Gabriela Varela e esse é o videocast Em Detalhes. Aqui, sempre com um convidado, com um entrevistado, nós vamos falar sobre os bastidores de uma notícia, analisar e mergulhar nessa temática. Em Detalhes, hoje, nós vamos falar sobre o risco das milícias se expandirem para São Paulo e outras regiões do Brasil também. Quem vai trazer esse assunto é o jornalista Chico Alves, comentarista do ICL Notícias e autor do livro Paraíso Armado, sobre a crise na segurança do Rio, em coautoria com o jornalista Aziz Filho. Chico Alves, que prazer falar com você. Oi, Gabi, um prazer é meu falar com você, falar com todo mundo que está ouvindo seu podcast, videocast, e vamos lá, vamos tratar desse assunto espinhoso e que aflige tantos brasileiros aí, né? Espinhoso e cada vez mais frequente no nosso noticiário, né, Chico? Antes de entrar especificamente no caso das mortes da Baixada Santista, queria falar sobre o perfil do governador Tarcísio de Freitas, de São Paulo. Ele se vende como moderado, um bolsonarista moderado, mas ele disse que estava extremamente satisfeito com as ações policiais que resultaram nessas mortes na Baixada Santista. E o secretário de segurança dele, é sempre bom a gente lembrar o histórico, é o Guilherme Derrite, que foi retirado do efetivo da rota, da PM, por excesso de mortes em serviço. Ele que acompanhou, inclusive pessoalmente, a operação policial no Guarujá. Isso sem contar o histórico da própria PM de São Paulo, que tem um histórico ligado a matar muito e prender pouco. Apesar de ter tido uma melhora depois que as câmeras passaram a ser usadas nas fardas policiais. Mesmo assim, o Tarcísio tinha ameaçado retirá-la no início da gestão dele, não fazer uso das câmeras, mas no fim das contas permaneceu. E foi bastante importante para a gente reduzir, inclusive, a letalidade policial. Mas eu quero te perguntar, de uma forma bem direta, Chico, qual é o risco das milícias se expandirem para São Paulo? Bom, Gabi, esse risco existe, não as milícias, não sei se das milícias se expandirem, mas do método miliciano ser adotado também em São Paulo, assim como também em outras regiões do Brasil. Porque a base para a existência das milícias é a falta de controle dos governadores, dos comandantes e secretários de segurança sobre as suas tropas, especialmente a Polícia Militar. Foi assim que aconteceu aqui no Rio de Janeiro, já que a partir da atuação dos bicheiros aqui no Rio de Janeiro, que começaram a corromper as polícias para que trabalhassem, ganhassem dinheiro, fazendo segurança dos criminosos, ou praticando crimes, matando adversários de pontos de bicho em outras regiões. Isso foi acontecendo, a polícia foi saindo do controle das autoridades, do governador. E é isso que acontece em várias unidades da nossa federação, em vários estados brasileiros, inclusive em São Paulo. Nesse caso aí, o que vinha acontecendo até então, é que mesmo com uma ação violenta da Polícia de São Paulo, por exemplo, o Caco Barcelos fez há algumas décadas atrás o livro Rota 66, que falava do método violento da rota. De lá para cá, houve uma melhora nessa atuação, houve uma redução desse índice de violência, mas mesmo com os governadores recentes de São Paulo, a polícia foi saindo um pouco de controle, matando em algumas ações pessoas sem nenhuma justificativa para isso, mesmo que o índice de São Paulo de mortes em confronto com a polícia não seja tão alto quanto em outros estados, mas havia, sim, já alguns indícios de que a polícia algumas vezes fazia justiça com as próprias mãos. E agora, com o Tarcísio, ele assume no ambiente do bolsonarismo e, apesar de você falar que ele diz que quer ser visto como um bolsonarista moderado, ele é moderado na forma, mas no conteúdo não. Tanto que
ele colocou um policial militar para ser secretário de segurança. Então isso faz muita diferença. Na verdade, não é o aparelho de Estado tomando conta da polícia como deveria. É o contrário, é a polícia subindo, a polícia militar assumindo um posto com esse capitão Derrite, que é o secretário, como você falou, é uma pessoa que tem um discurso e uma prática de muita violência. Então, isso ajuda um pouco a polícia a tomar as decisões que bem entenderem, os policiais a tomarem as decisões que bem entenderem. E saindo do controle, tomando as rédeas da própria, da própria conduta, a partir daí a milicianização é bem possível. Porque quando é que vira milícia? Como aconteceu aqui no Rio? É quando os policiais passam a lucrar com essa violência. Não é só essa ação violenta que a gente viu com a morte de 16 pessoas lá no Guarujá, mas sim uma ação continuada em que as polícias, os policiais passam a lucrar ao deterem a força, né? Então eles cobram por segurança e cobram por várias outras modalidades de crime que eles permitem que existam. Assim aqui no Rio de Janeiro, e a partir do momento que perde-se o controle em São Paulo e as polícias ganham um pouco mais de independência, não é nem autonomia, independência, tudo é possível, inclusive a milicianização. Chico, eu ia justamente perguntar isso, porque em São Paulo foram 16 mortes em 6 dias na Baixada Santista, e isso é um resultado da Operação Escudo, que foi deflagrada depois que morreu um soldado da rota. O que difere essa chacina que a gente teve de outras chacinas que foram resultado da morte de outros policiais, porque não é a primeira vez que isso acontece, e não fica meio nebulosa o que é legal, o que é ilegal nessa operação, à medida que a gente está falando aí de um processo de milicianização, né, de como agentes passam a atuar através do medo, né, por meio do medo e implementando, até como você disse, outras medidas, maneiras de tirar dinheiro da população local, enfim, e de coagir essas pessoas a manterem, por exemplo, um gato-net, né, a que todo mundo use a mesma rede de gato-net, dentre outras formas, né, cobrando de comércio para manter o comércio, fazer uma suposta segurança do comércio da região. Enfim, queria te ouvir a respeito disso, de como essa operação que foi deflagrada agora, no que ela se difere das outras e como que isso está relacionado com as milícias, isso que a gente está falando. Eu acho que ações como essa, depois da morte de um policial e vir logo depois uma operação rigorosa, violenta da polícia, seja no Rio, São Paulo, em outros estados, isso acontece com frequência. O que me parece que foi a marca dessa operação foi, assim, muito... Nunca o Estado vai admitir que essa operação teve como base a vingança. Isso nunca, nenhuma autoridade vai admitir isso, nenhum policial vai admitir isso. Mas o envio de centenas de policiais para aquela região onde o policial Patrick foi morto, logo depois do crime, assim, um efetivo muitíssimo maior do que é o normalmente utilizado em grandes ações da polícia, em grandes investigações, em grandes confrontos policiais. Então, a desproporção entre a quantidade de policiais e o crime que aconteceu, que eles estavam tentando combater, já é um primeiro indício. A forma também de ação naquela região, impondo medo, entrando em casas e abordando qualquer morador que passasse, mesmo que assim, a princípio não tivesse nada a ver com a morte do policial, também me pareceu completamente fora de propósito. E me parece que dessa vez é uma forma muito mais descarada de truculência do que a polícia vinha apresentando antes. E isso é uma marca do bolsonarismo, né? O bolsonarismo fez muita gente, eu custei uma frase que eu gosto de repetir muito, do Milor Fernandes, que diz que algumas vezes a hipocrisia já é um avanço. Quando a pessoa finge que não é
aquilo que ela realmente é, porque ela tem vergonha, pelo menos, ela sabe que ela não está fazendo uma coisa legal. Agora, quando a pessoa larga, inclusive, a hipocrisia e passa a ser, cometer os delitos, os crimes com a maior cara de pau e admitir que fez mesmo, isso aí perde-se os freios morais, né? Então, me parece que a polícia de São Paulo, com essa ação, está perdendo um pouco os freios morais, está perdendo bastante os freios morais, porque esse tipo de abordagem aos moradores, a prisão, que inclusive ainda é polêmica, ainda é controversa, se são realmente essas pessoas que estão presas, né, que são responsáveis pela morte. Inclusive, o Ministério Público chega a acusar duas delas por não terem impedido a morte, não terem impedido o crime. Eu não lembro de ter visto uma outra acusação dessa. Esse é um outro ponto. Quer dizer, o Ministério Público, os Ministérios Públicos estaduais, têm sido muito lenientes com a ação da polícia, e isso ajuda Chico, essa progressão. Você falou de Ministério Público, só para complementar essa informação, Mário Sarrubo, que é o Procurador-Geral de Justiça de São Paulo, também disse que o Ministério Público não foi informado com antecedência também da Operação Escudo, que resultou nessas 16 mortes, né? Isso também é importante. Pois é, então não foi informado, tinha que tomar já uma decisão, uma atitude por conta disso. E tem outros indícios de descaramento, de violência exacerbada, como, por exemplo, as ameaças ao corregedor da polícia. Uhum. Quer dizer, é algo que é uma bola de neve. Essa ação da polícia, quando perde o freio e age dessa forma, é uma bola de neve, porque todos os bolsonaristas, e a gente estava até conversando antes da gravação, tudo isso não começou com o bolsonarismo. Isso. A violência policial não começou com o bolsonarismo. A ideia de bandido bom e bandido morto não começou com o bolsonarismo, mas o bolsonarismo potencializou tudo isso, e hoje quem aglutina essas pessoas que defendem a violência policial são, na sua grande maioria, os bolsonaristas. Então, a polícia pratica essa violência, uma ação... É difícil até ter uma qualificação exata para isso, porque é uma ação completamente... É um fracasso, porque se essas pessoas estavam devendo à justiça, tinham que ser presas. Se, em caso de legítima defesa, aí sim, a polícia tem o direito de se defender. Mas muitas das câmeras que estavam lá não estavam funcionando, poucas estavam funcionando e muita gente não estava com câmera. Então, assim, é um amontoado de irregularidades que aí os bolsonaristas, como Arthur, Mamãe Falei, né, vão elogiando, aplaudindo, e outros políticos vão aplaudindo, e isso vai criando uma bola de neve que numa próxima ação, numa próxima operação, as coisas podem ser muito piores, e a polícia, aos poucos, vai perdendo o controle, assim, o Estado vai perdendo o controle das polícias, e essa ideia de se tornar uma milícia paulista, de existir uma milícia paulista, pode cada vez mais se concretizar. Chico, você falou sobre sucessões, não sei se seriam erros, né? Até é difícil de qualificar, como você disse, mas a polícia deixou de realizar perícia, não preservou o local onde as pessoas foram mortas pela PM. Também demoraram para avisar a Polícia Civil, quer dizer... As mortes que aconteceram ali por intervenção policial levaram até 5 horas para serem comunicadas para as delegacias. Isso, assim, é uma sucessão de erros, né? Não dá nem para dizer que foi um descuido. Parece que é uma coisa proposital. É difícil de você realmente fazer a qualificação dessa série de erros que foram acontecendo. Agora, eu queria... Pois é um descaramento, é isso que eu digo. Os pudores vão acabando, né? Os pudores de usar a violência e de esconder a violência praticada pela polícia, de cometer novos crimes, porque quando você desfaz o local, quando você tira os indícios daqueles crimes e exclui da perícia, da possibilidade da perícia detectar isso, a policial está cometendo um outro crime.
Então, isso está sendo feito assim descaradamente, à luz do dia, com o governador dizendo que acha que essa ação foi satisfatória. Então, isso é muito grave. Exato. E aí eu queria entrar na história do sermão que o presidente Lula deu no governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, dizendo que é inaceitável um policial atirar numa criança que já estava caída. Ele estava falando do Thiago Menezes, de 13 anos, e acho que a gente pode trazer um pouco mais a história do Thiago e do quão simbólica. A gente está falando de uma morte que é bastante simbólica, mas o presidente Lula, ele usou até uma frase um tanto quanto infeliz, dizendo que a polícia precisa saber diferenciar o que é o bandido de um pobre. E daí eu vou um pouco para o histórico do Cláudio Castro, porque ele é conhecido por defender intervenção policial também nas comunidades. A gestão dele é responsável por 3 das 5 operações mais letais do Rio de Janeiro. E olha que o Rio de Janeiro, a gente está falando aí de operações bastante importantes nesse sentido. Mas, historicamente, como você disse no começo da conversa, Chico, a milícia não é uma coisa nova, né? O Rio é dominado pela milícia, pela violência, isso não é uma novidade, mas no primeiro semestre a gente teve um agravamento, a gente teve guerra de facções entre traficantes e também a milícia. A violência está mais acirrada agora. O Cláudio Castro, ele não tem dado acenos tão claros ao bolsonarismo, eu acho, e até quero ouvir se você concorda ou não, Chico, como o Tarcísio de Freitas está fazendo agora, eu acho, mas a gente pode ir por partes. Qual que é o tamanho da responsabilidade do Cláudio Castro e do próprio bolsonarismo nesse acirramento que resulta em mortes como a do Thiago, por exemplo? Gabi, a polícia do Rio está fora de controle há muito tempo, né? A gente vê essas matanças, a forma de abordagem, especialmente claro, nas comunidades pobres sempre, né? Contra preto, pobre e da favela especialmente. A polícia entra atirando. Isso já há muito tempo é assim, a gente denuncia, a imprensa denuncia, porque a gente fica frustrado e com um tempo, antes pelo menos a polícia dava alguma resposta, abria alguma investigação que até punia um ou outro, mas com o tempo isso foi sendo deixado de lado. Raramente há uma resposta concreta para qualquer crítica ou notícia que mostre abuso policial. E, assim, a polícia faz o que quer. E, certamente, os governadores não controlam a polícia. Agora, qual é a solução que os políticos acharam, quer dizer, os políticos de direita acharam? Foi deixar que a polícia haja como quiser e tentar, a cada execução, a cada ação letal, a cada ação trágica, como tem acontecido muito aqui no Rio, dar alguma justificativa, tentar justificar de uma forma ou de outra, dizer, não, mas é porque o policial foi atacado, não, aconteceu a morte, mas não era desejo nosso desejo foi mais ou menos o que o receituário que o Tarcísio está usando aí. Ele diz que Tarcísio disse, por exemplo, não existe ação policial, confronto sem um efeito colateral. É mentira isso. Várias vezes a polícia agiu de uma forma exemplar. Quando a polícia quer se usar a inteligência, vai conseguir uma operação sem efeito colateral. E a segurança é isso, né? A segurança é você evitar o que eles chamam de efeitos colaterais. Se você bota a polícia na rua para sair matando e dizer, não, desculpe, foi um efeito colateral, isso não é segurança. Segurança pública não é isso. Então, assim, a polícia do Rio está fora de controle há muito tempo e esse discurso de que matar é a solução, matar o bandido é a solução, isso foi assimilado pela população por conta de fracassos em algumas políticas de segurança pública aqui no Rio de Janeiro, como, por exemplo, a UPP, né, que era, a princípio, eu achava que era uma boa solução, mas que, por ingerência política do ex-governador Sérgio Cabral, foi espraiada indiscriminadamente, de uma forma desorganizada,
e fracassou. Então as pessoas acham assim, se o PP não deu certo, outro tipo de tentativa não deu certo, o negócio é aflitos com a falta de segurança, a população acaba dizendo, concordando que bandido bom é bandido morto. Não diz isso às vezes claramente, mas você ouve isso nos bares, você vê os votos em políticos que defendem isso. Então Chico, tem a ver com essa frase do próprio presidente Lula também, né? Acho que tem que ter um cuidado quando você diz que tem que diferenciar o bandido de um pobre, quer dizer, então pode chegar atirando se for bandido, não é o caso, né? As pessoas têm que ser submetidas ao devido processo legal. O próprio governador Tarcísio já usou essa frase de uma maneira um pouco diferente, porque ele estava se referindo a uma operação da Cracolândia, mas ele também falou, tem que separar o bandido da vítima. Quer dizer que você está permitindo, dizendo que é legal você chegar atirando, tudo bem, já que é um bandido, é isso que está querendo dizer, né? Cabe aí o questionamento também. Tem gente que está defendendo a fala do presidente Lula nas redes sociais, dizendo, não, mas o Lula não disse a palavra que pode matar se for bandido. Não, realmente ele não disse. Claro. Mas ele deu a entender. Porque se você. Qual é o grande problema que o Lula veio aqui e o Rio de Janeiro estava sob o efeito de qual crime? O caso do Thiago, o garoto de 13 anos da Cidade de Deus, em que a polícia entrou atirando de qualquer jeito e matou o garoto de 13 anos na Cidade de Deus. Aí o Lula diz, sob efeito da comoção desse crime, o Lula diz, não, a polícia tem que saber diferenciar quem é o bandido e quem é o pobre e trabalhador. Ora, o grande problema que aconteceu aqui no Rio de Janeiro, no caso do Thiago e em outros, não é se a polícia soube diferenciar quem era trabalhador ou quem era bandido. Não foi esse. A polícia entrou atirando de qualquer jeito. Mesmo que fosse bandido, mesmo que a pessoa, o chamado bandido, entre aspas, né, a pessoa que está devendo alguma coisa para cometer algum crime, essa pessoa, como você falou, Gabi, tem que ser julgada de acordo com o devido processo legal. Não é porque a pessoa cometeu um crime que pode ser morta. Se a polícia mata essa pessoa, a única justificativa para a polícia matar uma pessoa numa ação policial é legítima defesa, ou de si próprio, ou de uma outra pessoa que esteja sendo ameaçada. Só isso. Chegar e matar, chegar numa favela, dar um tiro, como dizia o Witzel, tiro na cabecinha de alguém que está num ponto de tráfico, que está em algum lugar, o que ele acha que é bandido, só porque a pessoa é acusada de algum crime, isso não existe em lugar nenhum do mundo. Essa pessoa tem que ser julgada, condenada e presa se for o caso. Não uma execução sumária como que aconteceu. Então, a fala do presidente Lula, infelizmente, não foi direta, não disse que pode matar, que a polícia pode matar, mas no contexto em que ela se dá, ela indiretamente deixa a gente supor que ele tenha falado dessa forma, com esse sentido. Claro que Lula, se parar para pensar e conversando com seus assessores, claro que Lula não quer que o bandido seja morto, mas a fala dele foi uma fala infeliz que ele devia refazer essa fala e talvez até se retratar. É isso. E, Chico, falando em também colocação que a gente pode questionar, também teve a do estado da Bahia. Vou dar um contexto. A Bahia, hoje, é líder em número absoluto de mortes pela polícia. Isso é um dado de 2022 e também o segundo maior em taxa proporcional. E isso diante de uma queda da letalidade policial em todo o país, ainda que pequena, a gente está vendo esse movimento acontecer. E o Fórum Brasileiro de Segurança Pública mostrou que a taxa foi de 9,5 para 10,4 por 100 mil habitantes entre 2021, a gente está comparando aqui 2021 com 2022. E com esse resultado, que é bastante elevado, o governo baiano emitiu uma nota. E aí, o que disse o governo baiano? Que essas pessoas mortas pelos agentes são, abre aspas, homicidas, traficantes, estupradores, assaltantes, entre outros criminosos, fecha aspas. E há 20 anos, quem governa o Estado, isso é preciso ser colocado, é o PT. A gente teve Jacques Wagner, Rui Costa e agora a gente tem o Jerônimo Rodrigues.
A gente teve 30 mortos na Bahia nas últimas semanas e o governador demorou para se pronunciar. Ele só fez uma colocação dizendo que ia apurar casos de eventual excesso, nas palavras dele, depois que o ministro de Direitos Humanos, o Silvio Almeida, acionou a ouvidoria de direitos humanos por causa dessas mortes. Parece, então, Chico, que o problema da segurança pública vai além do bolsonarismo. Quer dizer, o bolsonarismo agravou a situação, mas é um problema mais profundo, né? Isso, Gabi. Lá na Bahia foram 30 mortes em 8 dias. E a Bahia passa, nesse campeonato macabro, consegue passar o Rio de Janeiro, que tem um número de mortes em confronto com a polícia absurdo. E aí a Bahia consegue passar, sendo, como você falou, 20 anos administrado pelo PT. Então, o que eu falei antes, as polícias estão fora de controle e os governadores tentam adaptar os seus discursos ao que a sua polícia faz. Aí, quando a polícia faz alguma grande ação violenta, com grande repercussão, aí o governador entra para tentar amenizar. Só que dessa vez o governador piorou, né? A nota emitida pelo governo da Bahia piorou as coisas. Então, a gente chegou a uma conclusão que a direita tem uma receita para a segurança pública que é essa, o confronto e a morte. Simplesmente a elaboração da segurança pública para a extrema-direita, pelo menos, né? É essa. Perdão. É isso, confronto e morte, matar o bandido. E a esquerda, eu acho que há muito tempo está carecendo de um plano de segurança pública. Um ponto importante que eu vou chamar a atenção aqui, Gabi, é o seguinte: a esquerda é muito boa para falar dos excessos no campo dos direitos humanos, quando a polícia ataca os direitos humanos dos cidadãos, quando agride os direitos humanos dos cidadãos, quando bate em alguém na favela ou quando mata. Só que a segurança pública não é só você dizer o que a polícia não deve fazer. Realmente, a polícia não deve entrar na favela atirando, não deve bater num suspeito, não deve torturar, não deve forjar flagrante, não deve desfazer o local onde houve o crime. Isso não deve fazer. Mas a esquerda tem que dizer também o que a polícia tem que fazer para dar segurança para a população. Ou então esse discurso da segurança pública vai continuar ficando nas mãos da direita. E aí, com esse discurso, a direita ganha eleições, ganha muitos votos. Então, só defender a política de direitos humanos não é o bastante. Tem que dizer o que uma pessoa que mora na favela, que tipo de política colocar em prática para que uma pessoa que mora na favela possa sair de sua casa na madrugada e chegar ao seu trabalho e voltar também à noite, e que uma criança saia da sua casa, vá para a escola e volte sã e salva para a sua casa. Essa resposta, planos de segurança pública, não só de direitos humanos, isso é uma falha da esquerda. Enquanto não houver uma alternativa, as polícias vão continuar descontroladas, seja São Paulo, Rio, Minas, Mato Grosso. A gente viu ali um policial matando uma pessoa só porque estava com som alto, chegou e começou a discutir com uma pessoa e matou, deu um tiro. Goiás também é uma polícia super violenta. Então, as polícias militares estão fora de controle. Se a esquerda não tiver uma proposta para lidar com essa questão, a direita vai continuar com esse discurso e a violência, infelizmente, vai continuar aumentando. Chico, rapidinho para a gente fechar, eu queria que você fizesse uma ponderação aí do que a gente precisa fazer para ter esse cuidado mais integrado, sobre a responsabilidade também do governo federal a respeito disso, né? A gente tem visto muito o ministro Silvio Almeida se pronunciando sobre isso, tomando medidas sobre isso, mas em 2018, por exemplo, a gente teve a criação do SUSP, não sei se as pessoas se lembram, né? O Sistema Único de Segurança Pública, que era mais ou menos a pegada do SUS, que a gente tem um sistema integrado de saúde que funciona em todos os estados, em todo o país.
E a gente precisa de uma organização realmente na federação em torno de medidas efetivas na segurança pública, de combate à violência, combate ao crime, e acho que isso entra também na questão das polícias e da letalidade policial, né, Chico? Então, qual que é a responsabilidade que o governo federal tem junto com os estados para melhorar essa situação? É uma responsabilidade muito grande, porque é isso, a coordenação nacional cabe ao Ministério da Justiça, apesar das polícias serem estaduais, mas assim como as secretarias de saúde, de educação são estaduais, também os Ministérios da Saúde e da Educação dão as diretrizes gerais. Então, o que eu sei é o seguinte, o ministro Flávio Dino, em breve deve anunciar que o Fundo Nacional de Segurança Pública, que distribui recursos aí para a segurança dos estados, vai incluir uma regra que vai dar mais recursos para os estados que tiverem câmera, que instalarem câmeras nos uniformes dos seus policiais. Importante. Isso vai ser incluído. Mas é pouco ainda, é importante, é um avanço importante, mas é pouco, é preciso um plano. Isso aí eu ainda não sei qual é. Inclusive, o Lula, quando deu o Ministério da Justiça para Flávio Dino, queria só deixar com os Ministérios da Justiça e da Segurança Pública para um outro ministro, mas Flávio Dino exigiu praticamente que fosse mantido Justiça e Segurança Pública na mesma pasta. Então, se ele pediu isso, ele é um excelente ministro, mas para a questão da segurança pública, falta mostrar um plano, e claro, estamos com 7 meses de governo, ainda falta tempo, é uma questão complexa, mas o desafio está aí. Enquanto esse plano não existe, muitas pessoas inocentes vão morrer e a polícia vai sair de controle. Então, é urgente que o Ministério da Justiça apresente para o Brasil esse plano e ajude também os estados, os governadores, a colocarem as suas polícias militares, especialmente as militares, sob controle dentro de parâmetros civilizados, que por enquanto, o que vigora é a barbárie. É isso, a gente ainda está bem longe disso. Chico Alves, muito obrigada, foi um prazer enorme te receber aqui nessa primeira semana de estreia do Em Detalhes. Estou muito feliz de você ter sido um dos primeiros convidados a trazer com tanta propriedade essa discussão, que é tão importante também. Um beijo para você, Chico. Eu que agradeço, Gabi. Obrigado por poder falar desse assunto grave. E sucesso aí para o seu videocast, sucesso para o Vida longa. Novamente. É isso aí, o Videocast em Detalhes fica por aqui. O próximo episódio vai ao ar às 10h30 da manhã, ao vivo no YouTube e por onde você acompanha também toda a programação do ICL Notícias. E você também pode acompanhar o Em Detalhes por meio de podcast nas plataformas de áudio. Se você quiser participar, manda sua mensagem para mim usando a hashtag Em Detalhes nas redes sociais. Estou sempre de olho no seu comentário, na sua participação. Até a próxima, até mais.